Oi, gente, boa noite. Como vocês estão bonitos hoje? Fico assim observando. A Tânia estava com o encharpe. Cadê? Negócio bonito, né? Minha esposa lá em casa vestiu umas 10 saias para ver se qual que eu vou? Qual eu vou? Não deve ter sido muito diferente com vocês, né? Mas quando a gente fala do professor Olavo de Carvalho, me emociona muito, de verdade. E com o Elomar, então, a coisa toma uma profundidade significativa, né? Então, nessa noite, eu quero cumprimentar a todos vocês que vieram mais uma vez ao tributo ao Olavo. Quero cumprimentar todas as autoridades políticas e religiosas que estão aqui conosco para ouvir os convidados que subirão nessa tribuna para compartilhar as experiências e pensar as necessidades mais urgentes do nosso país, na perspectiva do maior filósofo do Brasil, o professor Olavo de Carvalho. Nesta primeira noite, em que nós tivemos a canção do Elomar Figueira Melo, recepcionando a filosofia de Olavo de Carvalho, algumas indagações são necessárias. Qual seria a primeira e principal motivação para organizar um evento assim? Alguém poderia dar uma rápida olhada nos nossos índices, nos nossos indicadores sociais e afirmar categoricamente que um evento desse tipo seria necessário para influenciar a juventude e diminuir o índice de criminalidade. Seria um evento com uma função social para civilizar as pessoas. Ou alguém poderia dizer que a motivação desse evento está diante da constatação do nosso índice de analfabetismo funcional. Em 2012, o Nordeste registrou uma taxa de analfabetismo funcional acima de 25%. Claro que esse número sozinho não diz nada, mas se você comparar este percentual com a média do nosso país, que foi de 17%, você começa a se assustar. Eu sei que nós tendemos a procurar argumentos mais evidentes e dar um aspecto socialmente mais utilitarista para um evento assim. Talvez alguém dissesse que esse evento poderia reduzir o nosso índice de violência. Em 2022, a Bahia foi o segundo estado com a maior quantidade de homicídios por 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes, a Bahia registra 47 homicídios. A taxa do Brasil é de 23 por 100 mil habitantes. Viver na Bahia, meus amigos, é um risco à própria integridade física e psicológica. E como é triste essa constatação, porque o nosso estado é muito especial. Aprove a divina providência que o Brasil começasse por estas terras. O Brasil nasceu na Bahia, mas infelizmente, senhores, hoje o nosso estado é um dos territórios da federação onde se concentra a maior quantidade de pessoas ignorantes e homicidas. Burrice e maldade jamais foram termos antagônicos, já dizia o professor Olavo. Meus amigos, eu sinto desapontá-los, mas não há nenhuma razão utilitarista que motivou a realização deste evento. A razão para a organização do tributo ao Olavo de Carvalho é de natureza estritamente metafísica. O que nos motiva aqui é o amor à verdade. Porque nós sabemos que do amor à verdade, as realidades imediatas podem ser transformadas. Mas que verdade? A verdade matemática que diz que 2 mais 2 são 4? A verdade do teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? Quem lembra disso, né? Que uma pessoa aceitasse dar a própria vida pelo teorema de Pitágoras. Isso soa inclusive patético. Mas o fato é que a verdade matemática, apesar de ser verdade, é bem diferente de uma verdade metafísica. Parece que existe uma satisfação espiritual quando nós temos contato com uma verdade que transcende aos sentidos. É curioso que existam nuances de regozijo em verdades filosóficas, metafísicas, teológicas, que não existem em pressupostos matemáticos. E quem já viveu isso sabe do tipo de experiência que eu me refiro. Mas que verdade é essa que nos motiva? A verdade filosófica?
A verdade teológica? É claro que são perguntas retóricas, pois nós sabemos que a verdade filosófica e a verdade teológica falam ou tendem para o mesmo ponto. E se você conhece o versículo bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, você já notou que essa verdade não é uma abstração teórica. Essa verdade é uma pessoa. Por esta verdade, homens foram capazes de dar a própria vida e desbravar os mares mais tempestuosos. Esta verdade tem até um nome. É a própria sabedoria encarnada chamada Cristo Jesus. É para tentar levar esta verdade mais uma vez ao jardim das aflições, como dizia o nosso querido professor, que todas as ideologias existem. Elas existem com este fim: destruir. O que nos motiva aqui é exatamente o amor a esta verdade, mas o que motiva uma ideologia é o ódio a esta verdade. As ideologias nada propõem. O comunismo quer destruir a família para substituí-la pelo quê? Os comunistas querem destruir o direito romano, mas nada propõem. Eles querem destruir a religião e todos os valores mais caros da civilização ocidental inteira. Aqui existe até uma discussão prática bem interessante entre os grandes poderes deste mundo. Alguns estudiosos dizem que o Islã afirma que o comunismo tudo destrói e nada constrói. E isso seria interessante para o Islã, como a ascensão do comunismo, porque com a destruição causada pelo comunismo no Ocidente, o Islã surgiria um dia como alternativa de religião e de valores tradicionais. Trágico. Eles tomaram as escolas porque querem inverter completamente a percepção de mundo dos nossos filhos. Eles tomaram as igrejas porque querem fazer uma pseudo-teologia baseada em luta de classe. Mas não para por aí. Eles não se satisfazem somente com a ocupação dos espaços. Eles querem mudar, inclusive, a natureza humana, o que é impossível, evidentemente. Há muito que ser feito. O trabalho que nós temos pela frente é grande. Iniciativas na educação, na produção de livros, na cultura como um todo. Mas, pessoalmente, eu não acredito em nenhuma iniciativa que não parta do amor à verdade. Sem o amor à verdade, dificilmente nós sairemos dessa crise intelectual e moral que nos assola. O tributo ao Olavo é uma iniciativa de natureza cultural. Uma iniciativa tão pequena se compararmos com o trabalho de décadas que a esquerda vem fazendo no Brasil desde a década de 20. A esquerda ainda tem a vantagem de ser um movimento organizado, com congressos internacionais, produção de livros, ocupação dos espaços. Nós não. Nós não somos um movimento que segue diretrizes e normas descritas em estatutos. Nós não somos patrocinados por grandes corporações, metacapitalistas, fundações internacionais ou grandes banqueiros. Queira Deus que este evento seja uma oportunidade para ajudar, ainda que um pouquinho, para que a direita cresça, amadureça e para que os movimentos revolucionários percam o monopólio da narrativa histórica. Daqui deste evento, de uma iniciativa tão tímida que começou há 22 anos com um grupo de jovens que se reunia para estudar apologética católica. Daqui deste evento, nós esperamos que um dia saiam pessoas bem formadas e cientes do seu papel na sociedade. Daqui devem sair os novos juízes, os novos professores, engenheiros, os novos governantes, novos vereadores, prefeitos, etc. Isso precisa estar em perspectiva. Mas eu repito, todas as iniciativas devem partir do amor, do coração mais especial, mais apaixonado que já passou pela terra. Esse coração que sofre tantas ingratidões dos homens ao longo da história. Os revolucionários comunistas durante a Guerra Civil Espanhola usavam as imagens do Sagrado Coração de Jesus para treinar pontaria. Eles miravam no coração
Eles miravam no coração que é puro amor, porque estavam movidos por puro ódio revolucionário. Que esses 3 dias de palestra, meus queridos, sejam intensos. Aproveitem, porque nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta para nos reunir e nos organizar como movimento. Sejam todos muito bem-vindos à maior ofensiva cultural anti-gramsciana da Bahia. Boa noite.